Oi gente, eu sou a Lu Diniz e hoje eu vim para fazer para vocês uma deliciosa receita de bolo de chocolate sem glúten. Este bolo eu estou fazendo para minha neta para comemorar o aniversário e também uma festa do pijama que vai fazer com os amiguinhos que tem 9 aninhos. Então, nesta receita eu vou utilizar tudo sem glúten. Eu vou passar aqui bem devagar toda a receita para vocês. Então aqui eu tenho 200 gramas de ovos inteiros, 255 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha, que eu vou estar utilizando essa farinha maravilhosa. Então, para quem tem restrição ao glúten, pode comprar essa farinha, ela é show! Depois eu tenho aqui 50 gramas de chocolate, eu estou utilizando o cacau. Coloquei aqui uma colher de sopa bem cheia do fermento, na realidade dá uma tampinha de 15 gramas mais ou menos. Eu tenho aqui 200 ml de leite com uma colher de sopa de manteiga, que tem aproximadamente 20 gramas de manteiga e 200 ml de leite. E o leite que eu estou utilizando é o Molico desnatado, que também não tem glúten. Então, o primeiro passo desta receita, eu vou bater os ovos, depois eu vou acrescentar o açúcar e a farinha junto com o chocolate. E aí vocês vão acompanhando todo o processo. Então, vou colocar os ovos inteiros. Se vocês quiserem bater primeiro as claras e depois colocar as gemas, tudo bem, mas eu vou bater direto. Aproximadamente uns 5 minutinhos. Depois de uns 5 minutinhos batendo, para tirar bem o cheiro do ovo, isso para quem não gosta, né? Aí eu vou acrescentar o açúcar aos poucos e vou deixar bater mais uns 2 minutinhos. E aí em seguida eu vou falando para vocês passo a passo. Agora já posso colocar na velocidade alta. Deixar bater mais de 2 a 3 minutinhos. Agora eu vou misturar a farinha e o chocolate. Enquanto isso, eu vou aquecer o leite. Mostra aqui o leite, amor. Eu vou ferver o leite, vou colocar no micro-ondas e vou deixar derreter a manteiga, porque esse bolo é bolo de leite quente. Bom, então aqui eu já vou colocar o cacau. Vocês podem usar também o chocolate 50% de cacau. Eu preferi o cacau para ficar o bolo bem escurinho e mais puxadinho pro amargo. Então eu coloquei, agora eu já vou colocar a farinha também peneiradinho. E aqui sempre mexendo delicadamente, ó, de baixo para cima. Agora em seguida já vou colocar o leite quente e por último o fermento. Tá pronto o nosso bolo de chocolate. Mas não sai daí, porque esse bolo vai ser aquele bolo embrulhado. E aí eu vou fazer com recheio de brigadeiro. Aproveita também, entra no meu canal, compartilha com os amigos, inscrevam-se, dê aquele like. Me segue também no Instagram. Aqui então, misturar bem delicadamente. Já vou colocar o fermento e tá pronto o nosso bolo. Forno pré-aquecido, 180 graus. Ó, essa massa ela fica bem molinha.
Ó, eu vou colocar nessa assadeira retangular 25 por 36, porque eu quero que fique um bolo mais baixo pra gente poder rechear e depois embrulhar, fazer aqueles bolinhos embrulhados. Forno pré-aquecido 180 graus, aproximadamente de 25 a 30 minutinhos, depende muito do forno. Pessoal, eu tava sumidinha, né? Tava com saudade, eu tava morrendo de saudade de vocês também. Então agora eu vou para a segunda etapa da receita, que eu vou fazer um brigadeiro bem simples. Não é brigadeiro gourmet, mas é um brigadeiro assim delicioso, aquele bem caseirinho. Vou direto aqui para a receita. Eu tenho 50 gramas eu misturei aqui o chocolate em pó, 50% mais o cacau. Se vocês quiserem fazer tudo com cacau também fica muito bom. Coloquei meio a meio. Ó, o que é importante é sempre passar aqui na peneirinha para tirar todos esses gruminhos, mesmo que no final vocês façam isso, mas aí que fica um brigadeiro bem bonito, bem brilhante e não fica cheio de gruminhos também. Aqui eu já vou colocar o leite condensado e já vou dando uma misturadinha aqui para envolver bem no chocolate em pó. E aqui eu vou colocar 2 latas, então, do leite condensado e 2 caixinhas do creme de leite e 2 colheres de sopa de manteiga. Aí eu vou levar ao fogo baixo e vou mexer até engrossar. E vou mostrando o ponto para vocês. Não é ponto de brigadeiro de enrolar, é ponto de brigadeiro para bolo. Tem gente que nessa receita, se vocês quiserem ganhar um pouco mais de recheio, é só colocar a mesma medida de leite aqui junto e aí vocês vão misturar e mexer bem até cozinhar bem os ingredientes e formar aquele creme delicioso. Aqui já vou colocar o creme de leite. Aqui tem que aproveitar bem, né? Pessoal, tem muitas pessoas com problemas, né, que não pode com glúten, então, realmente, se vocês conseguirem atender o público, né, mas vocês viram que tem que separar todas as panelas, ingredientes, espátulas, não pode misturar nada com farinha, nada que tem glúten. Então, se vocês forem fazer algo assim, tem que fazer um dia onde não estiver fazendo nada, e higienizar muito bem a cozinha para não ter traços, né, de glúten. Então aqui eu vou misturar bem e vou levar ao fogo. Vou colocar a outra caixinha do creme de leite e aí já vou colocar a manteiga e nós vamos lá no fogão agora. Esse aqui é manteiga sem sal, manteiga mesmo, não é margarina. Que também não tem glúten. Eu estou usando aqui a manteiga Aviação, sem sal. Ó, prontinho, agora vou deixar no fogo alto, só até abrir fervura e depois eu vou diminuir e mexer até engrossar, mas aí vou mostrando pra vocês. Aqui eu vou pelo menos de 15 a 20 minutinhos para deixar esse brigadeiro no ponto para rechear o bolo. Olha como já misturou bem os ingredientes, olha que lindo. Aqui já começou quase que ferver, então já pode baixar o fogo. Pessoal, olha como o recheio tá bem grossinho, ó. Não vai desprender do fundo da panela, senão fica muito duro para fazer o brigadeiro. Quando começar a formar essas bolhas assim, olha, bem grandona, tá vendo? Ó, bem cheinha. Olha, aí eu já vou desligar, que ele já vai estar bom. Vendo? Ele não solta, mas ele tá um creme grosso. Então, só para ter certeza aqui, ó, eu espalhei um pouquinho aqui do lado da panela e vou recolher para vocês verem como que ele já está mais grossinho. Eu vou até desligar o fogo já. Que como é para bolo embrulhado,
Ó como que dá pra ver aqui, ó. Imagina a hora que esfriar, como esse creme vai ficar, ó, bem cremosinho. Ó. Viu? Então eu deixei um pouco aqui na lateral, olha, recolhi pra mostrar pra vocês o quanto ele fica bem grossinho. E tá pronto, agora é só deixar esfriar, fazer a montagem do bolo. Praticamente foi quase que o mesmo tempo que eu fiquei apurando aqui o recheio e o bolo tá no forno. Daqui a pouquinho eu já vou tirar. Gente, olha que delícia que ficou este recheio. Pessoal, é isso. Até amanhã. Eu vou deixar esfriar bem o bolo, o recheio. Amanhã eu volto fazendo a caldinha e a decoração. Beijos, até daqui a pouco. Gente, olha só. Como eu bati aquela massa primeiro de bolo e eu vou precisar de mais pedaços, então eu já separei outros ingredientes aqui e vou bater novamente a mesma receita, o mesmo ingrediente, tudo, só que de forma diferente. Eu prefiro desse jeitinho aqui, como eu vou bater agora. Eu vou colocar as claras primeiro e vou bater até formar uma neve, não ponto de bico, mas uma neve assim bem fofinha. Aí em seguida eu acrescento a gema e também vou dar uma ligeira batida. Quer dizer, se vocês não gostarem do sabor, do cheirinho do ovo, tem que bater mais. Aí em seguida eu vou colocar o açúcar, a farinha, chocolate, leite, o fermento, é o mesmo processo, tá? Então aqui eu já vou colocar as claras. Agora eu já vou desligar. Então formou uma neve assim bem molinha, ó. Agora eu vou acrescentar as gemas e vou bater aproximadamente uns 5 minutinhos, só para sair bem o cheirinho do ovo. Agora eu vou diminuir a velocidade, como eu fiz na outra massa, e vou colocar o açúcar bem devagar. Então eu quis fazer essa massa também. Se vocês quiserem fazer um bolo branco, é só não colocar o chocolate na massa e acrescentar mais 30 gramas de farinha e aí tá perfeito. Então eu vou deixar bater um pouquinho, colocar a farinha, o chocolate, o leite e o fermento e a massa tá pronta. Ó, aqui uma dica que quando vocês colocarem o açúcar também, aí deixa numa velocidade 1, 2, uma velocidade bem baixinha da batedeira. Olha como que ficou linda. Agora só vou colocar a farinha, chocolate e o restante tá pronto. Ó, uma dica também bem bacana, se vocês quiserem ir intercalando o leite junto com a farinha, fica bem legal também. Ó, aqui já está o leite com a manteiga. Eu vou colocar também o fermento. Restante do leite. Prontinha a nossa massa. Se vocês quiserem colocar aqui umas frutas, nozes, vocês podem colocar porque fica muito bom. E essa massa eu vou colocar numa assadeira menor, para ficar um bolo mais alto, se vocês quiserem montar um bolo de festa. Aquele que eu montei foi um bolo que eu fiz para fazer um bolo embrulhado, um bolo gelado. Agora eu vou colocar nessa assadeira menor. Então essa assadeira tem 22 por 32 por 5 de altura. Então vai ficar um bolinho alto.
Depois da massa pronta, massa do bolo, agora eu vou direto para a calda. Eu vou utilizar aqui, o Oswaldo vai filmar para vocês. Gente, o Oswaldo é o maridão, viu? Companheirinho aqui de trabalho. Eu tenho aqui 30 gramas de chocolate em pó, eu estou utilizando o cacau. Gosto de passar aqui para deixar bem fininho, mesmo que eu vou misturar os outros ingredientes, mas eu gosto de deixar sem aqueles gruminhos. Se vocês quiserem também preferir, é só bater no liquidificador essa calda que fica perfeito. Então eu tenho 30 gramas do chocolate, pode ser o 50% ou o cacau. Vou colocar 200 gramas do leite condensado. Aqui eu só vou dar uma misturadinha para ficar até mais fácil para mexer, para misturar bem os ingredientes. Em seguida vou colocar a água. Eu vou utilizar a água no lugar do leite, principalmente porque vocês vão ter maior durabilidade, pelo menos 5 dias na geladeira. Essa calda fica perfeita. Então aqui eu já vou completar os 200 gramas. Depois eu vou deixar toda essa receita na descrição do canal. Então, para quem tem em casa, criança, ou até mesmo vocês, ou se alguém encomendar uma festa, aí vocês já vão ter receitas, né, sem glúten. Olha como misturou bem. E agora eu vou colocando a água. Eu tenho 500 gramas de água aqui, 500 ml. Vou misturar com o fouet, que é mais fácil. Como é para criança, eu não vou colocar nenhum aroma, mas se vocês quiserem, eu vou fazer para festinha de adulto, aí vocês podem colocar uma essência de rum ou até mesmo a bebida, um licor de cacau, um licor de chocolate, enfim, usar a criatividade. Ó, prontinha, nossa calda já está pronta. Eu não utilizei toda a água. 400 ml aproximadamente, tá prontinho. Vou dar essa sequência aqui antes do Oswaldo parar de filmar e mostrar para vocês como ficou o nosso recheio. Deixa eu mostrar também que eu utilizei aqui, ó, 70% de cacau, mas vocês podem utilizar 100% ou 50%, é a gosto. Olha como ficou o nosso recheio do brigadeiro. Dá uma olhada, ó. Um recheio bem cremoso e ao mesmo tempo não é aquele recheio que vai ficar escorrendo do bolo. Aí eu vou colocar aqui no pote e já venho montando o bolo. Bom, agora vamos começar a montar. Vou virar o bolinho aqui nesse tabuleiro. Ó, aqui embaixo tem uma bailarina, ó, como que fica fácil para quem faz bolo quadrado, né? Ou retangular. Olha que massa linda. Como vai ser um bolinho embrulhado, então eu vou cortar aqui só ao meio. Aqui eu peguei aquela assadeira menor, para ficar um bolinho mais alto. Agora eu vou forrar essa assadeira com um saquinho, né? Que é aquele saco de congelados. Vou pegar essa primeira fatia de bolo. Olha como que ficou linda essa massa, ó. Se vocês quiserem ainda deixar uma massa mais fofinha, é só acrescentar mais uns 30 ml de leite, a massa fica ainda mais fofa. Vou colocar essa camada aqui. Vou molhar bem, porque é bolo gelado, então eu sempre faço desta forma, olha. Agora eu venho ao contrário, então todinha a massa vai ficar bem molhadinha. E
ideal do bolo gelado é ficar pelo menos umas 12 horas na geladeira, depois dele pronto, para pegar bem a calda na massa do bolo, ficar bem molhadinho, ó. Mas esse aqui já tá bem molhado. Agora já vou vir com o recheio e depois os morangos. Coloquei na manga de confeitar, que fica mais fácil. Assim sai camadas bem certinho, olha que lindo. Normalmente o bolo embrulhado ele não tinha recheio, né? Mas hoje em dia todo mundo gosta de bastante recheio. Em seguida eu vou colocar os moranguinhos. Aqui uma opção também é vocês picarem um morango bem pequenininho ou colocar um moranguinho assim, eu cortei na metade, em cada... Imagina que eu vou cortar aqui um bolinho de 5 centímetros, 5 por 5. E aí pode então colocar um moranguinho imaginando a cada 5 centímetros, ó. Porque quando eu cortar aqui, né, aí já vai ter o tamanhinho do bolo e o moranguinho em cada fatia. Vou colocar assim só para vocês verem, mas depois eu tenho mais moranguinho aqui, aí eu vou preencher toda a camada. Ó, imagina assim então, ó. Tá? Pode ir dando um espaço. Isso é uma opção, mas depois eu vou preencher todinho de pedacinhos de morango. Ó, então 5, ó, vamos imaginar aqui. Então, essa é a opção para quem for vender, porque eu acabei comprando 4 caixas de morango, aproveitei só uma caixa e meia. Então, aqui vai dar o quadradinho, né, de 5, então cada quadradinho vai ter um pedacinho do morango. Como sobrou, ó, sobraram esses aqui, eu vou acabar colocando pelo meio, mas vocês poderiam fazer desta forma, fica bem bacana. Olha como que ficou bem cheinho dos morangos, eu acho bem bacana assim. Se vocês quiserem já colocar a massa direto ou só colocar um pouquinho do recheio, um pouquinho assim, olha, pra colar a massa, bem bacana também. Ó, então eu vou apertar bem. Aqui eu já vou vir com a calda. Ó, tá bem molhadinho o bolo. Agora eu vou cobrir, vou levar à geladeira e deixar ele ficar um pouquinho mais firminho, aí eu venho fazendo o acabamento. Aqui eu não vou esperar as 12 horas, porque esse aqui vai ser para uma festa do pijama que vai acontecer loguinho. Então eu vou estar montando esse bolo direto, mas o ideal é que vocês deixem pelo menos umas 12 horas na geladeira para ficar bem molhadinho e ficar mais fácil de fazer um acabamento aqui em cima. Essa massa é aquela que eu fiz na assadeirinha maior, então eu marquei aqui o meio. E se vocês preferirem também, tem gente que gosta de fazer 2 camadinhas. Olha como que fica bacana. Deixa eu só medir o meio aqui. Ó, se quiser cortar também aqui no meio, se vocês quiserem fazer outros tipos de bolo, naked cake também, ó. Com essa massa, ó como fica perfeito. Então, se vocês quiserem fazer bolinho assim, olha, um bolinho de 1 quilo para vender, olha como fica perfeito. E aqui também vocês podem congelar, né? Se vocês quiserem passar um filme e congelar, fica essa massa perfeita. Eu congelo por 20 dias, não gosto de congelar mais do que isso. Pode ir até 3 meses, mas eu acho que perde um pouquinho o sabor do bolo. Olha que massa linda. Deixa eu pegar a farinha novamente para vocês não esquecerem.
jeito mais fácil que eu acho para poder passar o granulado é desta forma, mas tem gente que já corta os quadradinhos e aí já vai passando no granulado, mas eu gosto de passar uma fina camada, ó, do brigadeiro, bem fininho. Espalha. Eu acho mais fácil assim, mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais fácil. E agora, para não grudar no papel, eu já vou colocar aqui os granuladinhos. Esse aqui é um granulê ao leite. Eu tô usando tudo chocolate ao leite. Ah, e uma dica também, eu coloquei um pouquinho do leite condensado no meu recheio, porque tava muito durinho para poder espalhar. Então eu deixei ele mais cremosinho. Ó, aqui praticamente já sai decoradinho. E aí eu aqueci no micro-ondas aproximadamente uns 20 minutinhos, até ele ficar mais molinho para espalhar. 20 minutos? 20 segundos. Opa! Olha só como o seu Osvaldo tá atento, hein, gente? Ó, feito isso, eu vou virar este meu bolo num tabuleiro, porque aqui ele já vai estar, ó, bem firminho, e aí depois eu faço assim o outro lado, que fica mais fácil pra gente cortar. Ó, tem que tirar com bastante cuidado para não arrancar um pedaço do bolo. Aqui tá bem molhadinho, mas ainda eu percebo que tem algumas partes assim, ó, que não tá bem molhado. Então, como é um bolinho gelado, já vou pôr um pouquinho mais aqui. Ó, dá pra sentir assim, ó, ó que macio. Aqui já vou fazer o acabamento em cima e aí já vem pro corte. Também, se vocês quiserem passar um pouquinho só aqui na lateral, mas não tem nem necessidade, porque ele já vai estar muito bem recheadinho, tá? Como esse bolinho aqui é pra casa e todo mundo adora, né? Brigadeiro, então tô caprichando bastante, ó. Agora já vou colocar o granulê ao leite. Aqui eu tenho um cortador 5x5, aqui eu já até marquei. Ó, então eu só faço uma marquinha aqui no bolo, que fica bem certinho. Esse bolo vai render 24 pedaços, aqui deu 4 e aqui, olha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, tem um rendimento de 24 pedaços de bolo. Aí eu vou marcar aqui todos, porque fica mais fácil, vai sair mais certinho. E aí eu já venho cortando. Ó, aqui eu vou usar essa espátula que não tem serra, que fica mais fácil, porque como o bolo é bem molinho, ó, então aqui eu só vou marcar. Puxa delicadamente para não tirar as frutas. Aí, se vocês quiserem ir limpando também a espátula. Ah, esse pedacinho que vai sobrar aqui vai dar até briga aqui em casa, viu?
papel que é esse? Esse é um celofane de torção. Tem mais ou menos 20 por 20. Ó. Olha que delícia, tá quase pronto. Gente, agora eu vou finalizar os bolinhos que ficaram super bonitinhos. Vamos lá? Ó, aqui o Oswaldo fez um desenho, né? A festa do pijama by Estela DZ, que é a Estela Diniz, a minha netinha de 8 anos. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que ela, com essa idade, já está montando alguns bolinhos, tá aprendendo também. Ó, então aqui, faço esse acabamento. Finalizar aqui com uma etiquetinha. E tá pronto o bolinho. Então esse bolo é um bolo embrulhado, para quem não pode comer glúten. E olha como que ficaram lindos estes bolinhos e esta bandeja. Esta receita rendeu 24 pedaços de 5 por 5, só que depois que recheia, né, aumenta bastante o tamanho. Todo o material que eu utilizei nestas receitas, deixa eu pegar um bolinho, são materiais bem caros, ingredientes. Então, se eu tiver que vender esses bolinhos por menos de 15 reais, não dá. Então, quando vocês forem pegar uma encomenda assim, ver o preço de tudo, o recheio, como eu falei no começo do vídeo, eu comprei 4 caixas de morango e consegui aproveitar uma caixa e meia. Então, essa é a minha sugestão para uma festa do pijama. Mais uma fotinha aqui, amor. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Sei que eu estou sumidinha um pouquinho, mas tudo isso é para vocês. Beijos! Beijo!